Geralmente, o pH de uma solução aumenta muito rapidamente quando se adiciona um ácido ou uma base. Porém, existem alguns sistemas, algumas soluções, que não são tão sensíveis assim à adição de pequenas quantidades de ácidos ou bases. Esses sistemas são chamados de sistema tampão ou solução tampão. Observem, aqui nós temos um sal de acetato de sódio, que é um sal contendo um cátion de uma base forte e um ânion de um ácido fraco. Em meio aquoso, vai haver a dissociação completa deste sal. Se a esta solução aquosa for adicionada uma solução de ácido acético, o ácido acético, em meio aquoso, também sofre ionização, liberando H+, e o íon acetato. Ou seja, este ácido e este sal formam um íon em comum, que é o íon acetato. Devido a isso, a presença deste íon comum fará com que o equilíbrio deste ácido fraco se desloque no sentido da formação dos reagentes. É o princípio de Le Chatelier. Quando se adiciona um participante do equilíbrio, o equilíbrio se desloca no sentido de consumir este participante. Ou seja, ao deslocar este equilíbrio no sentido de formar o ácido acético, vai ser consumido também o íon H+. Então, a adição do acetato de sódio ou do íon acetato a uma solução de ácido acético diminuirá a acidez do meio. Como funciona um sistema tampão ou uma solução tampão? Ele deve conter um ácido, neste caso desse sistema, nós temos o ácido acético, de forma que o pH da solução praticamente não sofra alteração. Não deve ocorrer reação entre o ácido e a base que o constituem. Quem é a base em questão aqui? O íon acetato. É a base de Bronsted-Lowry. Esse ânion, ele pode receber um íon H+. Então, ele é a base em questão. Em resumo, uma solução tampão, ele é formado por um par ácido-base conjugado. Nós temos um ácido fraco e uma base conjugada, como é o caso do ácido acético e o íon acetato. Ou nós temos uma base fraca e o seu ácido conjugado, como, por exemplo, o hidróxido de amônio, que é uma base fraca, e o íon amônio, que é o ácido conjugado do hidróxido de amônio. Os sistemas tampão são muito importantes para os seres vivos. O sangue, por exemplo, é um sistema tamponado. A adição de pequenas quantidades de ácidos ou bases não altera o seu pH, o pH do plasma sanguíneo. Isso poderia até mesmo levar à morte do indivíduo se esse pH sofresse alteração. Por que que um sistema tampão ele não sofre variação de pH quando se adiciona pequenas quantidades de ácidos ou bases? Vamos considerar este tampão de ácido acético e de acetato. A adição de um ácido vai ser o íon H+ adicionado será consumido pelo ânion acetato. E a adição de uma base, suas hidroxilas serão consumidas pelo ácido acético. E dessa forma, o pH da solução se mantém constante. Claro que isso dentro de certos limites. Se você adicionar uma grande quantidade de ácido ou base, o tampão não vai dar conta de manter o pH do sistema. E aqui nós temos um tampão de uma base fraca e seu ácido conjugado. Se nós adicionarmos uma base,
a hidroxila vai se ligar ao íon amônio para formar a base fraca hidróxido de amônio. E se nós adicionarmos um ácido, a hidroxila, dissociada do hidróxido de amônio, neutralizará esse ácido. Como nós calculamos o pH de uma solução tampão? De forma genérica, a constante de acidez de um ácido fraco qualquer é dado pela concentração de H+, vezes a concentração do sal ou do ânion desse ácido, dividido pela concentração do ácido não ionizado. Se nós rearranjarmos essa expressão, nós temos que a concentração de H+ será o Ka vezes a concentração do ácido, dividido pela concentração do ácido, ou a concentração do ânion desse ácido. Se nós aplicarmos o antilog nos dois membros dessa expressão, temos que menos o log da concentração de H+ é o pH. E menos o log de um produto é a soma dos logaritmos. Então, teremos menos o log de Ka, que podemos chamar de pKa, menos o logaritmo da concentração do ácido, dividido pela concentração do sal, ou a concentração do ânion desse ácido. Se nós invertermos esta fração, o sinal do logaritmo fica positivo. Então, esta é a expressão que é empregada para calcular o pH de uma solução tampão. Esta expressão é conhecida como expressão de Anderson-Hasselbalch. Vamos ver um exemplo de aplicação desta expressão. Determine o pH de um tampão de ácido benzoico e benzoato de sódio de concentrações iguais a 0,1 mol por litro e 0,5 mol por litro, respectivamente. Dado o Ka do ácido benzoico, 6,3 vezes 10 a menos 5. Então, em equilíbrio, o ácido benzoico vai sofrer a ionização deste íon H+. Temos aqui a expressão deste equilíbrio. Sua concentração inicial é de 0,1 mol por litro. Antes de se estabelecer o equilíbrio, não tínhamos concentração de H+, e nem concentração do ânion originário da ionização deste ácido. Porém, nós temos a presença desse sal em solução, que vai gerar o íon comum benzoato, cuja concentração é de 0,5 mol por litro. Quando for estabelecido o equilíbrio, parte deste ácido benzoico vai se ionizar. Quanto? Menos X. Assim será formado mais X de H+, e mais X de benzoato. Como a constante de acidez é muito pequena, então podemos considerar que 0,1 menos X é aproximadamente 0,1, porque o valor de X é muito menor que 0,1. E 0,5 mais X é aproximadamente 0,5, pois o valor de X é muito pequenininho. Como que vai ficar a constante de acidez deste equilíbrio? Temos a concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente. O valor de Ka é 6,3 vezes 10 a menos 5. A concentração de H+, nós não sabemos, é X. A concentração de benzoato é 0,5. A concentração do ácido benzoico é 0,1. Então,
encontramos que o valor de x é de 1,26 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Essa é a concentração de H+. Qual o pH? O pH é menos o log da concentração de H+. Logo, é menos o log desse valor aqui, que vai dar 5 menos o log de 1,26. O log de 1,26 é aproximadamente 0,1. Então, 5 menos 0,1, o pH vai dar aproximadamente 4,9. Mas nós poderíamos resolver esse mesmo problema utilizando a equação de Anderson-Hasselbalch, que é essa que acabamos de ver. Então, o pH é igual ao pKa mais o log da concentração do sal dividido pela concentração do ácido. O pKa é menos o log de Ka, então é menos o log de 6,3 vezes 10 a menos 5. A concentração do sal é 0,5 e a concentração do ácido 0,1. Esse log vai ser menos o log de 6,3 menos o log de 10 a menos 5. O log de 10 a menos 5 é 5. E o log de 0,5 dividido por 0,1 é o log de 5. Então, utilizando uma calculadora científica, menos o log de 6,3 dá menos 0,8. Menos o log de 10 a menos 5 é 5. E o log de 5 é 0,7. Somando tudo isso, vai dar 4,9. Então, chegamos ao mesmo resultado utilizando a expressão de Anderson-Hasselbalch. Então é isso aí, galerinha. Dúvidas? Mande mensagem. Resolva as atividades. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima.